Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, o nosso Deus tem nos dado o privilégio de estarmos juntos, mesmo você estando aí na sua residência. Nós temos um contato muito próximo, porque a palavra de Deus nos diz que onde estiverem dois ou mais, em meu nome, ali também estarei. E nossa alegria é que neste culto, no primeiro dia de agosto, nós estamos fazendo para celebrar o nome do nosso Deus. E diante disso, eu gostaria de dar boas-vindas a todas as famílias que nesta manhã estão aqui para unicamente dedicarmos esses momentos em louvor, em adoração, glorificando e honrando o nome do nosso Deus e a sua santa palavra. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus querido, obrigado, Pai, por esse dia. Esta manhã maravilhosa, Senhor, que Tu tem nos dado, ó Pai, concedido aos Teus servos, ó Deus, porque Tu és um Deus benigno e bondoso, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, nesta manhã, ó Deus, glorificar o Teu nome e dizer que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Criador dos céus e da terra. E nós, os Teus servos, estamos aqui, com os corações felizes, alegres, celebrando a Ti. Nós iremos dedicar a Ti, Senhor, um louvor. Nós iremos dedicar a Ti, Senhor, a leitura da Tua santa palavra. Vamos dedicar a Ti, Senhor, os dízimos, as ofertas. Vamos dedicar a Ti, Senhor, os nossos filhos, ó Deus, tudo que tens concedido, ó Pai, a nós. Nós iremos interceder a Ti, Senhor, pelas pessoas que carecem, Senhor, do Teu olhar amoroso, Pai, e Salvador. Em nome de Jesus, que nós colocamos esse culto diante de Ti e pedimos, Senhor, as Tuas misericórdias e a Tua proteção. Em nome do Teu Filho Jesus, unigênito, que nos levou perto de Ti. É por Ele que oramos a Ti. Amém, Pai. Meus irmãos, vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Efésios, no capítulo 5, no verso 2. Vocês estão preparados? Vamos ler? Então vamos. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Vamos ouvir. O Jorge vai nos trazer uma inspiração musical nesta manhã. Amém.
mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Parabéns, Jorge. Vamos ter agora um momento do departamento infantil, trazendo a mensagem toda especial para nós e também para os nossos filhos e netos. Oi pessoal, que ótimo encontrar vocês. Eu tenho um excelente projeto para apresentar para você. Um projeto chamado Faça Você Mesmo. É isso daí. Durante todo o mês de agosto, nós vamos falar sobre o perdão. Perdão é decidir que alguém que lhe fez mal não precisa pagar por isso. A palavra-chave é decidir. Ninguém pode perdoar por você, só você mesmo pode fazer isso. É por isso que o perdão é um projeto chamado Faça Você Mesmo. É uma ótima maneira de consertar as coisas que estão ruins no relacionamento. Mas sabe, nem sempre nós conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos da ajuda do nosso Deus para perdoar. O perdão, às vezes é difícil, sabe? Mas vale muito a pena. É por isso que o projeto Faça Você Mesmo é algo muito prazeroso. Olha, não tem nada melhor do que pegar algo assim e transformar numa coisa assim. Você viu aí, né? Mas para qualquer transformação, precisamos de uma decisão. Para transformar esse ambiente que apareceu nessas fotos, alguém precisou decidir transformá-los. Assim como o perdão. O perdão é uma decisão e ninguém pode fazer isso por você. E falando sobre perdão, eu tenho uma coisa muito legal para contar para vocês. Lá na Bíblia, nos conta que um dia Pedro que era um discípulo de Jesus, amigo, parceiro, e andava pertinho de Jesus, um dia Pedro virou para Jesus e falou assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Pedro falou 7 vezes, achando que 7 vezes era muito. E sabe, Jesus falou algo para ele que deixou ele de queixo caído. Olha só, vamos ver o que Jesus falou para ele. Abra sua Bíblia em Mateus 18, 22. Abre aí. Em Mateus 18, 22, nos conta que Jesus falou da seguinte maneira para Pedro: Eu lhe digo, Pedro, que não 7, mas 70 vezes 7. Gente, 70 vezes 7? Não, mas espera. 70 vezes 7
Jesus disse isso para ele contou uma história para Pedro que eu queria que você prestasse bastante atenção. E para variar, quem vai contar a história de hoje é a nossa amiga Quarentina. Quarentina, conta aí pra gente sobre esse projeto Faça Você Mesmo chamado Perdão. Qual é a história de hoje? Quarentina! Ô, Quarentina, cadê você? Que cabaninha é essa? 6 e 7. Pronto, álcool Gelson. Acabaram as suas chances. Eu não vou mais brincar com você. Epa, peraí, Quarentina, o que tá acontecendo? O álcool Gelson, ele veio aqui e pegou minha bonequinha de novo que eu falei que não era pra pegar. Uai, mas peraí, eu não entendi. 7? O que isso tem a ver? Uai, eu já perdoei o álcool Gelson 7 vezes hoje. Então, hoje eu não vou mais perdoar ele. Ah, mas eu acho que essa conta sua tá meio errada, não tá, não? Não é 7 vezes por dia que eu tenho que perdoar o meu irmão? Não. O que nós aprendemos na Bíblia, que Jesus nos ensinou, é que nós temos que perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Nossa, mas isso é muito. E eu acho que o álcool Gelson não tá merecendo, não. Ah, é? É você, então, que decide se merece ou não? Uai, mas ele veio aqui e pegou minha bonequinha. Tá bom, Quarentina. E quantas vezes você pegou o carrinho dele, você derrubou o castelinho de bloquinho que ele estava construindo? Mas é diferente, não deu nem 7. Será que não, Quarentina? Mas já sei. Eu vou te contar uma história que tem na Bíblia, lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Que história é essa? Preste atenção, Quarentina. Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a história e vou te explicar, colocando você e o álcool Gelson como personagens, tá bom? Tá bom. É o seguinte, essa história é a parábola do credor incompassivo. O que é credor? Credor é uma pessoa que está devendo algo para outra. Mas eu não tô devendo nada pro álcool Gelson. Vamos aprender a historinha? Vamos? Vamos, conta aí. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Você vai ser a rainha, né? O rei da história, porque você tá de coroa. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos supor que eu sou o rei dessa história. Aí o álcool Gelson chega, eu mando chamar ele, porque eu havia emprestado um dinheiro para ele. Você emprestou dinheiro pro álcool Gelson? Pra quê? É só uma história, Quarentina. Então tá. Eu emprestei 10.000 moedas para o álcool Gelson. Que tantão! Pois é. Aí um dia eu chamo o álcool Gelson aqui no meu palácio que nós construímos, né? De cabaninha. É a cabaninha. Isso mesmo. E eu falo para o álcool Gelson: álcool Gelson, chegou a hora de você me pagar. Eu quero as minhas 10.000 moedas. Mas aí o álcool Gelson chora, fala que não tem condições de pagar. E não tem mesmo. Pois é. E que eu faço? Eu perdoo ele. Que bom, né? Porque ele não ia conseguir te pagar esse tanto de moeda. Pois é. Mas vamos supor que você, Quarentina, está devendo 100 moedas para o álcool Gelson. Mas eu não tenho tudo isso no meu cofrinho, não. Como é que eu vou pagar ele? Pois é, aí o álcool Gelson chega para você e fala: Quarentina, mas eu quero que você me pague. Mas álcool Gelson, eu não tenho todo esse dinheiro. Então, Quarentina, você vai ficar presa e só vai sair de lá quando me pagar tudo. Mas não quero brincar mais, não. Eu vou ficar presa, mas eu não tenho dinheiro. Peraí. O que foi? Se você perdoou o álcool
álcool Gelson de 10.000 moedinhas, por que ele não pode me perdoar de 100 moedinhas? Pois é justamente isso que a história da Bíblia conta. Então termina essa história, que agora eu quero saber o final. Pois é, quando o rei, quando eu fico sabendo que o álcool Gelson não te perdoou de 100 moedinhas e eu perdoei ele de 10.000 moedinhas, eu fico muito nervosa, muito furiosa. E sabe o que eu faço? O quê? O mesmo que o álcool Gelson fez com você. Vai colocar ele na prisão também? Sim, coloco ele na prisão e falo: você foi um servo mau porque você não perdoou o seu conservo que lhe devia uma dívida menor. Então agora você também vai ficar preso e só vai sair quando me pagar toda a dívida. Nossa, que história é essa da Bíblia, né? De ficar preso, sem perdão. Pois é, Corintina. Mas o que a Bíblia está querendo nos dizer é o seguinte: Deus é como o rei daquela história que Jesus contou. E assim como Deus enviou Jesus para nos perdoar dos nossos pecados, porque na verdade a nossa dívida era muito maior do que essas 10.000 moedas. Mesmo? Sim, e Jesus fez o quê? Nos perdoou. Por isso ele morreu na cruz no nosso lugar. Pois é, Corintina. E assim como Jesus nos perdoou, nós temos que fazer o quê com o nosso irmão? Já entendi. Perdoar também. Mas e aquela que... é mesmo, você já falou. É 70 vezes 7. É, Corintina. Deus, ele continua nos perdoando todos os dias, várias vezes. Pois é, da mesma forma, nós também devemos perdoar o nosso irmão. E quando a gente libera o perdão, nós também somos curados. Como assim? Você já viu? E como você tá aí? Sem perdoar o álcool Gelson. Não tava legal a gente brincando aqui na cabaninha, todo mundo junto? Tava. Pois é, mas se você não perdoar ele vai poder voltar pra gente brincar? Não. É mesmo, né? É melhor eu perdoar ele, porque aí a gente volta a brincar. Isso mesmo, quando nós liberamos o perdão para aquela pessoa que nos ofendeu, o nosso relacionamento se recupera e a gente pode passar a voltar a ter momentos agradáveis juntos. Já entendi e já sei o que fazer. E o que você vai fazer? Eu vou chamar o álcool Gelson agora para vir brincar e falar para ele que eu já perdoei ele. Porque afinal, ele também te perdoou todas as vezes que você pegou o brinquedo dele. É, mas principalmente porque Jesus me perdoou primeiro. Ah, que bom que você entendeu. Então eu vou lá. Álcool Gelson! Vem brincar! Eu te perdoo! Me perdoa também, tá? Vem! Gente, eu vou brincar. Um beijo. Tchau! Tchau! Pessoal, que história! Eu diria que Pedro estava bem equivocado com seus 7 perdões. Olha, Deus sempre nos perdoa. Não há limites para o perdão do Senhor. E porque Ele nos perdoa, Ele também espera que perdoemos as pessoas que têm nos magoado. Por isso, eu desafio você a perdoar a quem te magoou, a quem te ofendeu, porque o Senhor espera que você perdoe e ninguém pode fazer isso por você. E para finalizar o nosso momento de hoje, eu quero convidar você a memorizar e a falar comigo o nosso versículo do mês. Preparados? Vamos lá? Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
perdoem, porque o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Só depende de você. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Amém. Meus irmãos, nós temos algumas comunicações a fazer na nossa igreja e a primeira delas é o seguinte, meus irmãos, nós estamos na nossa campanha de ação social, a pleno vapor. Os nossos mantimentos já estão sendo equiparados e logo nós teremos o material necessário para fazer o nosso trabalho. Mas que os irmãos possam continuar apoiando nas suas orações, apoiando também os seus recursos, se possível, para que nós possamos fazer esse trabalho. Nós estamos já há mais de 4 meses nesse período de pandemia. Nesses 4 meses de distanciamento e isolamento social, muitas pessoas estão contando com a nossa igreja, muitas famílias, as nossas congregações também. Então, nós temos que levar essa obra adiante. Não vamos deixar de contribuir, tá bom? Nossa equipe é grande, nós temos muitas pessoas colaborando, as nossas congregações já estão participando também. O pastor Elias, o pastor Samuel, o irmão Wilson, o irmão Leonardo, nós temos também o irmão Carlinhos, nós temos a irmã Maria Emília. Todas essas pessoas estão nos ajudando a fazer esse trabalho. Não esquecendo também que nós estamos fazendo tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Algumas informações que nós vamos passar para os irmãos a respeito dos nossos dízimos, a dedicação das nossas ofertas. Os irmãos podem fazer isso por meio da nossa conta bancária, a conta bancária da igreja, tá bom? Ou também pode se deslocar até o nosso templo e lá dedicar o seu dízimo, a sua oferta. Lá vai estar aberto no período comercial durante a semana, tá? A partir de terça-feira e no domingo também na parte da manhã. Os irmãos podem fazer isso se assim desejarem. Vamos ler, meus irmãos, vamos ler agora em Apocalipse, no capítulo 5, nos versos 11 e 12. Leiamos juntos. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Aleluia! Vamos ver agora uma encenação teatral pelas nossas crianças. Sing a new song.
Teremos agora a participação toda especial do pastor Ailton, trazendo a mensagem bíblica nesta manhã. Bom dia, meus irmãos. A minha oração é para que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse momento em que vamos estudar a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre um assunto muito importante. E eu gostaria que você estivesse com o seu coração aberto para ser impactado pela palavra de Deus. Eu me lembro quando na adolescência ou assistia um filme sobre a vida e obra do Senhor Jesus Cristo, ou mesmo quando lia a palavra, tinha uma coisa que me intrigava. Eu percebia que nos encontros com o Senhor Jesus, ele caminhando encontrava aqueles a quem ele chamaria para ser seus discípulos e simplesmente dizia: siga-me ou segue-me. E as pessoas largavam tudo e o seguiam. Muitas vezes eu cheguei a conversar com algumas outras pessoas, dizendo: olha, faltou alguma coisa nesse filme, ou não foi registrada alguma coisa nesse texto, porque provavelmente Jesus falou quem ele era, ele explicou todas as coisas, ele falou do plano da salvação, e aí a pessoa entendeu e o seguiu. Mas recentemente eu estava refletindo sobre isso e pensando sobre um conceito da teologia que é a graça irresistível. Percebendo que a presença plena do nosso Senhor é suficiente, com ou sem palavras, para atrair alguém para ser seu discípulo. É certo que as pessoas, quando se encontraram com Jesus, já tinham ouvido falar da sua caminhada, já tinham ouvido falar da sua vida. E a sua presença, a sua imagem, confirmava todas essas coisas. Eu tenho reencontrado alguns velhos amigos que estudaram no internato comigo há mais de 30 anos atrás. E percebo que o testemunho daquele tempo de convivência muito próxima ainda impacta a vida das pessoas. Não por mim, não para mérito meu, mas percebendo que a imagem do nosso Senhor refletida em nós pode fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero refletir um pouquinho sobre a experiência de Paulo, quando ele conta do seu testemunho, quando ele impacta a vida de outras pessoas ao falar da sua fé. E eu quero ler em Atos do capítulo 2, farei a leitura dos versos de 1 a 21. Esteja atento ao que diz a palavra do Senhor. E assim nos diz a palavra do Senhor. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa diante de vocês. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. E Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Sicília, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Perguntei: quem é o Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que falava comigo. Então eu perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele,
ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá que ser testemunha dele diante de todos os homens das coisas que você tem visto e ouvido. Porque você terá que ser testemunha, eu já li essa parte, voltando aqui, dos homens que têm visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase, e vi aquele que falava comigo: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Esse texto, meus irmãos, é impactante. Eu sei que nesses poucos momentos que teremos para a nossa reflexão, não será possível tratar dele todo ou esgotar todas as verdades maravilhosas que estão escritas nele. Então eu te recomendo a usar essa nossa reflexão como ponto de partida. Ore, fale com Deus e peça a Ele que traga luz à sua alma, à sua vida, à sua convicção e à sua fé a partir de um texto tão maravilhoso quanto esse. Desse texto surgem algumas verdades ou algumas indagações que trazem luz, verdades para as nossas próprias vidas. E eu gostaria de perguntar a você fazer a você a mesma pergunta que eu fiz a mim mesmo nos últimos dias. Quando foi a última vez que você compartilhou com um não crente a história de como você conheceu o Senhor? Nós podemos falar de tanta coisa sobre o Evangelho, podemos falar de tanta coisa sobre a Bíblia, podemos entrar em debates ou disputas sobre Deus, mas o que vai fazer a diferença na vida das pessoas é quando nós falamos na primeira pessoa. É quando nós contamos ao outro, não uma história inventada, exagerada sobre a nossa conversão. Ainda que você tenha crescido na igreja, houve um momento na sua vida em que se tornou clara a visão do Evangelho, ou que se tornou claro o chamado do Senhor Jesus Cristo para que você pudesse andar com Ele. Quando isso se tornou claro na sua vida? Que diferença isso fez para você? O que mais o apóstolo Paulo, quando conta a sua história, ele aproveitou um momento triste, dramático, sofrido, quando ele estava sendo julgado, e na sua defesa, ao invés de esbravejar, ao invés de reclamar com Deus, ao invés de se lamentar, porque talvez estivesse sendo injustiçado, o que é que ele fez? Compartilhou o seu testemunho. Ele usou pontes, usou pontos em comum entre ele e aqueles homens para que a mensagem do Evangelho fosse ouvida. Ele tinha várias razões para dizer assim: eu odeio essas pessoas e eu quero que Deus mande um raio na cabeça delas. Como alguns de nós poderiam até querer fazer. Mas ele, ao invés disso, olhou para aquelas vidas e teve compaixão delas. Ele viu como pessoas que careciam da glória de Deus e precisavam ouvir do verdadeiro Evangelho, não do Evangelho barato, não da graça barata, não da solução fácil, não daquelas coisas loucas que dizem por aí, crendo ser Evangelho. Mas ele falou da experiência do encontro dele com o Senhor Jesus Cristo. E olha que coisa interessante, ele falou na própria língua deles. Embora era um idioma diferente, nós podemos, ao compartilhar do Evangelho, falar a língua das pessoas. Não precisamos de termos difíceis, não precisamos de termos teológicos, não precisamos querer desfilar o nosso conhecimento da Bíblia. Antes disso, nós temos que falar da forma mais simples possível para que o outro entenda. E Paulo usou isso. E ele não escondeu o seu passado.
ele não escondeu os seus erros. Ele podia bater no peito e até se orgulhar do seu tempo de religião, mesmo de judaísmo. Ele contou o seu interesse em servir a Deus, mesmo quando estava errado. Ele falou da sua experiência, ele reconheceu as autoridades locais, ele buscou trazer para si a ideia do testemunho de quem ele era, apesar desse testemunho ser um testemunho inicialmente ruim, porque era o perseguidor da igreja, mas ele mostrou que estava fazendo por zelo, por acreditar ser aquela a vontade de Deus, a fim de que aquelas outras pessoas pudessem se identificar. Irmãos, quantas vezes nós vemos alguns da igreja criticando outras pessoas, batendo no peito no seu orgulho da religião, falando como se os do mundo fossem pessoas piores, ou como se fossem pessoas que não merecessem a graça de Deus. Se a graça é graça imerecida, nenhum de nós merece, do contrário não seria graça. E Paulo, de uma maneira muito interessante, ele alcança aquelas pessoas. O Espírito Santo de Deus faz registrar isto aqui na palavra do Senhor como palavra eterna, como palavra que permanece para sempre, como palavra que fala ao nosso coração hoje. Olhe para esse texto, volte nele. Atos capítulo 22, os versos de 1 a 21. Esse encontro maravilhoso ali na estrada de Damasco, onde uma luz muito forte, que faz nos lembrar a luz do Senhor que se coloca no nosso caminho, onde há um encontro do homem com Deus, onde há um encontro do homem com o seu Senhor. E tudo aquilo que ele acreditava, todas aquelas coisas que antes faziam sentido, agora não fazem mais sentido. Ele cai por terra. Os nossos sofismas, as nossas ideias deverão muitas vezes ser submetidas ao senhorio de Cristo e cair por terra. E depois ali, sem enxergar nada, no reconhecimento da sua limitação, ele é tomado pela mão na humilhação, é tomado pela mão na dificuldade daquele momento, e um homem de Deus, de bom testemunho, fala a ele os próximos passos. Recobra a sua visão. Ficam as sequelas, fica o medo, ficam as consequências, porque ele mesmo tem que sair dali para permanecer vivo. Quantas vezes ele vai ter que fugir por conta do que ele fez, por conta de ter sido perseguidor da igreja, por conta de estar pregando o evangelho. Mas estas consequências, elas têm que ser levadas em conta, de que Deus não nos dá garantias de que será fácil, mas Ele nos dá a garantia de que esse é o melhor encontro das nossas vidas. É o único encontro que faz a diferença. Queridos irmãos, não é razoável nós convivemos com parentes dentro da nossa casa, com amigos, com filhos, com pai, com tio, só para não sermos chatos. Que não é uma coisa pior do que um crente chato, soberbo. Eu até ouvi uma frase esses dias atrás que achei impactante. Só há uma coisa pior do que um homem mau. É um homem mau religioso. A religiosidade intolerante é a coisa mais abominável da face da terra. Agora, isso não significa que nós deveremos tolerar o pecado, que nós devemos aceitar como se todos os caminhos levam ao céu, que devemos aceitar que cada um tem a sua religião e que isso basta. Nós temos que, por compaixão, que por graça, que por misericórdia, compartilhar a nossa fé. Isso está no nosso DNA. A ideia de se fazer discípulos, a ideia de comunicar a nossa própria experiência, não para enaltecer os nossos atos, não para que olhem para nós. Se a cada vez que nós damos o testemunho, as pessoas olhem e dizem: oh, esse é um homem santo, essa é uma mulher santa de Deus. Se está muito essa ênfase, tem alguma coisa errada. Mas se no momento em que nós compartilhamos a nossa fé,
As pessoas olham e dizem assim: como Deus é bom. Eu quero esse Deus. Eu quero esse evangelho. Eu quero essa transformação da minha vida. A minha vida não poderá mais fazer sentido a partir do momento em que eu tomei conhecimento dessa verdade, sem que eu tome para a minha vida, sem que eu me dobre aos pés da cruz. Queridos, nós precisamos compartilhar os nossos testemunhos. Nós precisamos compartilhar a nossa própria história. Eu sei que algumas pessoas, infelizmente, quando vão contar os seus testemunhos, querem florear muito. Alguns, a gente até brinca que contam testemunhos, dão mais ênfase na desgraça e no tempo podre da sua vida do que na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Já outros querem contar da sua experiência como se 20, 30, 40, 50 anos de igreja fosse de alguma forma credencial para torná-los mais próximos de Deus. Todos nós somos pecadores, que o Senhor nos chamou quando estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, do Paulo foi de uma forma, que antes era Saulo e teve o seu nome e a sua identidade trocada. A minha conversão, o meu encontro com o Senhor Jesus Cristo foi de uma outra. E a sua, como foi? Talvez você se pergunte: mas eu não tive aquela conversão fantástica, arrebatadora. Não é disso que eu estou falando. Não é essa a ênfase que nós buscamos. Eu falo sobre a segurança do Evangelho Redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns de nós, por conta do dia a dia, pelo envolvimento nas coisas da vida, deixou esfriar o primeiro amor. Queridos, há poucos dias eu conversei com os irmãos sobre a grande oportunidade que temos de fazer deste momento do mundo, desse momento do nosso planeta, desse momento da igreja, um divisor de águas. Temos uma parada, temos que repensar muita coisa. Se nós pudéssemos olhar que de alguma forma a nossa vida poderia ter acabado aqui, alguma coisa nós faríamos diferente? Alguma coisa eu faria diferente? Você faria diferente? Como é que nós podemos potencializar aquilo que é importante? Fazer melhores escolhas? Aproveitar melhor o tempo? Aproveitar melhor as oportunidades? Alcançar mais pessoas? Eu sei que eu já compartilhei isso com alguns irmãos, mas eu aproveito para fazê-lo agora. Quando a minha mãe estava doente, depois de mais de 2 anos cuidando dela, ela já na UTI, eu entrava, muitas vezes, à beira do leito, chegava à beira do leito e orava com ela e pedia que ela repetisse o compromisso dela com o Senhor Jesus Cristo. Embora ela já tivesse sido batizada, embora ela tivesse frequentado a igreja muitas vezes, há muitos momentos que a fé que ela tinha parecia vacilante. E eu refleti muito sobre a minha responsabilidade. Eu pensei quantos lugares do Brasil e às vezes fora do Brasil eu já falei do Evangelho. E a minha própria mãe está aqui no leito de morte. Eu poderia me sentir constrangido. Eu poderia não querer incomodá-la. Eu poderia me sentir constrangido com relação às pessoas que estavam ali naquele hospital. Mas eu tomava pela mão. Eu pedia que ela repetisse a oração de confissão, de arrependimento, de entrega. Como a memória oscilava, eu pedi que ela fizesse isso muitas vezes. Eu creio, meus irmãos, que se é pela vontade de Deus, se é pela graça de Deus, se ela realmente abraçou o Senhor Jesus Cristo de coração aberto, ela está nesse momento junto com o nosso Senhor. E por que eu estou falando dessas coisas? Para minha vanglória? Não, meus irmãos. Não. Eu quero desafiá-los a olhar em volta, mesmo em tempos de isolamento social. Quem é que está ao seu alcance? A quem você pode falar? Usando a mesma língua, com amor, com misericórdia, com compaixão, com graça.
mas falando de si. Nada de desfilar conhecimento bíblico. Você pode ter um versículo para cada coisa, aquela coisa pronta que você fala, a pessoa vomita textos bíblicos. Se ele não estiver no coração e na vida, não vale nada. Fale da sua vida. Compartilhe, às vezes, as suas próprias angústias, dificuldades que você viveu, até compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E, sobretudo, reconheça que é pela graça, que nada na sua vida te tornou merecedor, mas que você reconhece que pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te resgatou. E que isso pode acontecer na vida daquela outra pessoa. Queridos, leia esse texto. Leiam esse texto. Reflitam sobre ele. E pensem sobre esta questão de compartilhar do Evangelho. Não é chamar para ir para a igreja. Não é chamar para pertencer à sua comunidade ou à sua religião. É convidar a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. É convidar para se relacionar com Ele. É contar de você. É contar do seu coração. É dar o seu testemunho. Pastor Ari Veloso, ele foi pastor da igreja do Morumbi, São Paulo. Depois mudou-se para Londrina. Foi um homem a quem eu admirei muito. Ele mesmo já jubilado, aposentado, tendo sido transplantado, tendo feito um grande ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aproveitava oportunidades incomuns de falar do Evangelho. Era um homem sábio, tranquilo, não era aquele cara pegajoso e chato, mas no elevador, no supermercado, por onde ele ia, ele encontrava uma forma não de desfilar quem ele era, o título, o pastor famoso, não, de falar do seu Senhor, de compartilhar da sua fé e de abrir a possibilidade para que aquela outra pessoa pudesse conhecer também do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que Deus te abençoe e que essa palavra impacte a sua vida e que a experiência de Saulo, que se tornou Paulo, possa fazer sentido para você e que o encontro com Jesus Cristo também possa mudar a sua vida como mudou a minha. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja e que muitos que estão a caminho sejam encontrados e trazidos aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Nesta manhã. Amém. Obrigado, pastor, pelo apoio sistemático que o Senhor tem dado à nossa igreja. Vamos cantar, meus irmãos? Vamos cantar agora o hino 142 do cantor cristão, Pão da Vida. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria
Estamos encerrando mais esse culto matutino, de mais esse domingo. E queremos deixar à igreja sempre essa palavra de fé, essa palavra de amor e união. Nós estamos isolados socialmente, mas os nossos corações estão ligados. Principalmente porque nós somos co-herdeiros e filhos de um mesmo Pai. Então nós somos irmãos em Cristo e com isso nós estamos sempre ligados em Cristo. Amém? Então eu convido os irmãos. Mais à noite nós teremos o nosso culto noturno. E nesse culto nós teremos a palavra do nosso pastor Aldimar. Que os irmãos possam estar se preparando também e que tenham um domingo abençoado e protegido por Deus. Amém.